Olá! Hoje a gente vai explorar uns textos bem interessantes, sabe? Sobre natureza humana, pecado e, principalmente a graça de Deus. A ideia é tentar entender os pontos principais aqui, né? Bom, para começar, um ponto que achei curioso é essa dificuldade que as fontes mostram que a gente tem, né? De aceitar a ajuda de Deus sem querer, dar uma ajudinha para Ele. Parece que a gente tem uma inclinação para confiar em alguma coisa nossa, mesmo que seja só um pouquinho de mérito. Exatamente. É fascinante como eles descrevem isso. O Spurgeon, por exemplo, ele usa umas imagens bem fortes, né? Tipo, a vara torta, que só parece torta mesmo quando você coloca do lado de uma régua retinha. Ou aquele lenço que parece branco, mas perto da neve, nossa, fica cinza. A lei de Deus, nessa visão, ela não serve para a gente conseguir ser justo obedecendo. Isso eles veem como impossível. Ela serve mais para mostrar o tamanho do nosso problema. Sabe, o quanto a gente está fora do padrão. É mais um diagnóstico do que a cura. E isso leva a um desespero de si mesmo que eles consideram um passo fundamental. E aí, nesse ponto de desespero, que entra um conceito-chave: a graça. Os textos são muito claros nisso. A salvação é totalmente pela graça. O Spurgeon até fala que a escolha de Deus para salvar não tem nada a ver com a pessoa escolhida. Ele cita aquela passagem: não é por amor de vós que eu faço isso. É uma decisão que vem só de Deus, soberana mesmo. Isso mesmo. Reforça muito isso com o termo favor imerecido. A ideia central é essa. Não dá para conquistar, não dá para merecer esse favor. O fundamento de tudo é o que Jesus fez na cruz. Então a vida cristã, para eles, não é sobre o que a gente faz, mas sobre receber o que Deus já fez por nós em Cristo. Jesus é apresentado como aquele que salva, que cura, que supre, tudo por causa da graça dele, não por mérito nosso. Interessante. E isso leva a um contraste bem forte que eles fazem, né? Entre a velha aliança, da lei, aquele pacto antigo baseado na obediência humana, e a nova aliança, que é a da graça. A lei, por mostrar o padrão, acaba expondo mais o pecado. E até, intensificando. A força do pecado é a lei. Já a graça, que a gente vê em Jesus, é que traria a mudança real, a liberdade. Uhum. Ficar focado só nos 10 mandamentos não segura o pecado, mas focar na graça sim. Pois é, essa distinção é super importante para entender. A lei mostra o padrão perfeito de Deus, claro, mas também mostra que a gente, por esforço próprio, não chega lá. Leva àquela conclusão da Bíblia, né? Que ninguém vai ser justificado, quer dizer, declarado justo por Deus por tentar cumprir a lei. A graça, por outro lado, é descrita como o poder de Deus mesmo, que não só perdoa, mas que, muda o coração por dentro. Faz a pessoa odiar aquele pecado que antes gostava e buscar a santidade. O foco muda totalmente, sabe? Sai do nosso esforço e vai para a obra que Cristo já fez, já completou, e para nossa dependência nele o tempo todo. Essa mudança de foco é, radical. Mas como é que a gente vive isso no dia a dia, principalmente quando as coisas não vão bem? A história de José no Egito, lembra? Mesmo sendo vendido como escravo, depois preso injustamente, a Bíblia diz que o Senhor estava com José e fazia ele prosperar em tudo que ele fazia. A lição que ele tira disso é que a presença de Deus, o favor dele, traz sucesso, traz bênção, independente da situação ou se a pessoa merece ou não. A sugestão é que crer do jeito certo, ou seja, focar na graça, na justiça que a gente recebe de graça em Cristo, é o que leva a viver do jeito certo. Mais até do que tentar seguir regras por obrigação ou por medo. E a questão do pecado? Para quem já crê, como fica? Como a confissão entra nisso? Boa pergunta. 1 João 1,9, aquele se confessarmos os nossos pecados, que o perdão contínuo não depende da gente ficar confessando cada falha em detalhe, até porque isso seria impossível e seria, de novo, tentar se justificar por obras, né? O perdão já está garantido pela obra única de Cristo na cruz. A gente acessa isso pela fé. Nessa visão, o que motiva de verdade a santidade, a mudança de vida, é a consciência constante da graça, do amor de Deus. É saber que a gente é justo em Cristo. Não é ficar tentando manter as contas limpas com Deus pela confissão. A ênfase muda de uma consciência de pecado para uma consciência de justiça que a gente recebeu. Então, para a gente fechar aqui,
O que a gente viu hoje nessas fontes é que elas apontam para uma mesma direção, né? A salvação, a vida abundante que elas descrevem, não é algo que a gente conquista por esforço, por mérito, por obedecer à lei. É um presente mesmo, da graça de Deus, um favor que a gente não merece e que a gente recebe só pela fé no que Jesus Cristo fez. Exatamente. É uma visão que coloca a iniciativa, a bondade de Deus no centro de tudo e desafia muito a nossa autoconfiança, né? E isso deixa uma questão no ar para a gente pensar. Se a nossa justificação, as bênçãos de Deus, vem totalmente desse favor imerecido que a gente recebe pela fé na obra de outro, qual é, então, o verdadeiro lugar da nossa resposta, da nossa responsabilidade dentro dessa dinâmica da graça? Fica aí a reflexão.